Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, né? Comigo, professora Márcia Ramos. Trabalharemos hoje, vamos trabalhar literatura, dando a continuação. Já falamos aqui na aula anterior sobre o arcadismo em Portugal. Hoje, trabalhando arcadismo no Brasil. Então, de olho na tela. Temos aqui o seguinte, né? Aula 68.1, a literatura, arcadismo no Brasil. Vamos ter aqui o contexto histórico e algumas características do arcadismo no Brasil. Trouxe aqui para vocês um texto, tá? Nessa aula de literatura, aí eu sempre vou trazer aquele texto, né? Naquele tempo, a descoberta do ouro e sua exploração indiscriminada foram responsáveis pela fundação de vilas e cidades bastante diferente dos engenhos e das fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Estrutura que marcam a economia do século anterior. O comércio intensificou-se, favorecendo a circulação e o contato entre os habitantes da colônia. Desenvolveu-se, assim, um requintado ambiente urbano, formado por mineradores que ostentavam sua riqueza e seu poder por meio de joias e escravos, e pela possibilidade de enviar os filhos para estudar na Europa. A corte controlava com mão de ferro a instável atividade mineradora e cobrava imposto cada vez mais abusivo dos colonos. A Inconfidência Mineira foi a primeira tentativa organizada de rompimento em Portugal. Homens letrados, proprietários de terra e de minas e membros da administração uniram-se com o intuito de tornar Minas Gerais uma república independente. Entre eles estavam alguns dos mais expressivos poetas Arcade. Então, se você ficou curioso para o que estava acontecendo, né, em meados do século XII ao século XVIII, olha só, dá uma olhadinha lá na questão dos iluministas. Exatamente, foi nesse período aí, beleza? Então, amadinhos, vamos aqui dando sequência. Aqui é a nossa árvore do conhecimento, né? Que é mais um estilo literário, né? Esse daqui é o segundo que acontece na nossa, no caso, na nossa literatura brasileira, tá certo? Então, vamos lá. Esta imagem de estudo. Um trechinho de uma música, eu quero uma casa no campo. Por que essa casa no campo? Nesse período, as pessoas queriam o quê? Tranquilidade, tá certo? Tranquilidade. O movimento anterior que aconteceu, ele foi muito de conflito, né? Exagero, né? Essa oposição, aquela confusão toda. Então, aqui, para você lembrar do arcadismo, você lembra da natureza, você vai lembrar dos pastores, tá certo? Você vai lembrar que eles assinavam as suas produções por apelidos, né? Pseudônimos, tá certo? Para falar da sua amada, para falar dos sentimentos, do que estava acontecendo no modo geral. Então, as paisagens campestres servem de cenário para muitos textos árcades, entendeu? Arcadismo, vamos lá, fuga da cidade para para a natureza, para o campo, tá bom? Então, vamos ver aqui o que acontecia esse momento histórico. Vamos lá no mundo, vamos ver aqui. Esse contexto histórico no mundo, na verdade, podemos associar o quê? O arcadismo ao iluminismo, tá? Que aí você vai, o século XVII
é o século das luzes, né? Movimento intelectual e filosófico do final do século XVII e do século XVIII. Estão associados à ideologia iluminista ou ilustrada as palavras razão, ciência, as quais deveriam ser fundamentais para a explicação do mundo. O racionalismo desse período tem a ver também com os avanços científicos. Foi quando Isaac Newton, que você já sabe, né, que formulou a lei da gravidade. Na biologia houve a classificação dos seres vivos. Então, nesse período era mais assim a questão do cientificismo, né? O homem ia em busca de resposta, né? Era as pesquisas desse período iluminista. Por isso que é o século das luzes, das ideias. Tal contexto social em que bom senso significa não se entregar à imaginação e à fantasia, não abria mais espaço à ideologia barroca, considerada exagerada, desequilibrada e de mau gosto. E o equilíbrio dos iluministas e cientistas pode ser associado a outra faceta do arcadismo, né? Que é o retorno aos valores clássicos, que lhe concede o segundo nome, que é o neoclassicismo. O clássico que já havia sido reconquistado pela Renascença pressupõe justamente a busca pelo equilíbrio, pela sobriedade e pela perfeição. Então, aqui dando no contexto do momento, né, no mundo, né, contexto histórico. Agora, aqui no Brasil, o que acontecia? Houve a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, Minas Gerais como centro econômico e político, e o ciclo da mineração e a Inconfidência Mineira. O que te lembra Inconfidência Mineira? Quando fala Inconfidência Mineira, vai lembrar o quê? Quando falo de Confidência, eu vou lembrar daquele, de uma pessoa, né, que marcou esse período aí, no caso do Tiradentes, que foi enforcado. Então você pode pesquisar essa questão nesse período que aconteceu isso, a questão da Inconfidência Mineira, era o período do arcadismo aqui no Brasil, tá? 1789. Então, qual foi a obra, né, que se destacou, que marcou esse início, né, literário, esse estilo literário? Nós temos aqui a publicação de obras poéticas. Só um pouquinho. Está dando uma irritação na garganta, né? Então, aqui, publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, de 1768. Fundação da Arcádia, né? Ultramarina em Vila Rica, que é atualmente Ouro Preto, Minas Gerais. E o término, publicação de Suspiro Poético e Saudade, de 1836, e de Domingos José Gonçalves de Magalhães, obra inaugural do romantismo, né? Que foi Gonçalves de Magalhães que deu início, né, a essa obra que marcou o início do romantismo, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Quais são os aspectos gerais desse estilo, né? Quais são as características? A gente já falou lá de Portugal, e aqui no Brasil não vai ser diferente, tá certo? Tem a questão do racionalismo, né, com a superação dos conflitos espirituais do período barroco. Tem a retomada dos valores clássicos, né? O belo, o bem, a verdade, a perfeição. O pastoralismo, né? Que é a utilização de pseudônimos pastoris, né? Eles vão assinar as suas publicações com apelidos, né? Aí temos também a valorização das conversões clássicas da mitologia greco-romana e as expressões latinas, né? Fugere uber,
que quer dizer isso? Fuga dos centros urbanos, fuga da cidade, né? E eles queriam fugir da cidade e ir para onde? Lá para a natureza, né? Para o campo. Locus amoenos, né? Opção bucolista, pela vida em contato com a natureza no campo. Pastores, riachos, ovelha, tudo isso aqui relacionado à natureza, a campo. Você quer tranquilidade, beleza? Áurea Meudícratas, o que é isso? A exaltação da vida simples, né? Honrada e equilibrada e harmônica. Carpe diem quer dizer o quê? Viver o presente, viver o agora, aproveitar o momento. E Nutilia truncar, que é a simplicidade estilística, clareza, equilíbrio, reação contra os excessos formais do barroco. Então, toda vez que você vê essa questão dessas pinturas, das obras, você vai remeter aqui ao arcadismo, né? Você quer ter uma vida assim sossegada, com a sua amada, com as suas criações, tá certo? Quer ser um pastor. Pastor, pastor cuida bem da sua ovelha, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, eu trouxe para vocês observarem, aqui este quadro demonstrativo, né, que é um quadro comparativo do estilo barroco e o estilo do arcadismo, tá certo? Movimento barroco, movimento arcadismo. Então aqui, o que nós temos no barroco? A questão da subjetividade. E no arcadismo vai predominar o quê? Objetividade. Influência no barroco da Contra-Reforma e no arcadismo a influência das ideias iluministas. Aí temos no barroco a oposição e arcadismo equilíbrio. Barroco, medievalismo versus paganismo e o arcadismo paganismo. Por que essa questão do medievalismo? O que acontecia, Amadinho? Nesse período que a igreja, né, tinha que Deus era o centro, mas só que também já tinha aquelas pessoas, a questão a confusão, se é pecado ou não é pecado, vida cristã ou vida pagã, entendeu? Por isso aquele conflito do homem barroco, tá aí, ó, o homem em conflito. E no arcadismo vai ter o quê? O homem em equilíbrio, tá? E a linguagem era complexa e no arcadismo a linguagem mais simples. Se você observar lá nas produções, né, do barroco, ele fazia aquele jogo de ideias, aquele jogo de palavras, né? Fazendo uso das figuras de linguagem para passar sempre o ensinamento, tá certo? A questão conceptista, né? E assim por diante, beleza? Então, quais são, né? Vamos ver aqui agora os gêneros e autores. O arcadismo foi, no Brasil, um movimento eminentemente poético, desdobrado em 3 vertentes. Poesia lírica, que oscila dos resíduos dos barrocos às antecipações do romantismo, né? O que nós temos aqui? Cláudio Manuel da Costa, que ele usava, né, o apelido, né, o pseudônimo de Glaucetes Saturnio. E o Tomás Antônio Gonzaga, que é a Marília de Disseu, tá certo? E ele era o Disseu. E Silva Alvarenga, que era Alcindo Palmireno, Alvarenga Peixoto Caldas Barbosa. Em produções variáveis, ou Amadinho faltou aqui, mas é variáveis, tá? Foi um erro de digitação, isso acontece. Cadê? Deixa eu ver isso aqui, coloco.
Vamos colocar um izinho aqui. Dentro de suas obras, reproduz as formas e temas de neoclassicismo europeu. Então, nós temos aqui, né, vou trazer para vocês, né, algumas produções. Esse daqui é de Tomás Antônio Gonzaga. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que vivia de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimados. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dai-me vinho, legume, fruta e azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, aqui você já vê algumas marcas, né, da questão da vida, da simplicidade, né, quando ele fala aqui da questão das produções, das atividades, né, que ele faz. E essa atividade é comum, ó, no campo. E aí um trechinho de Cláudio Manuel da Costa. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci, ó, quem cuidara? Que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Então, sempre citando algo que o melhor é sempre estar, né, na tranquilidade e na natureza. Aqui tem um outro trechinho, todos esses textos que eu vou produzir, todos são, né, de autores, né, do arcadismo. Ao mundo esconde o sol seus esplendores, e a mão da noite embrulha os horizontes. Não canto aves, não murmuro fontes, não falo pão na boca dos pastores. Vão observando e vão anotando, né? Que dentro desse pequeno trecho você já consegue identificar, né, as características, né, desse movimento literário. Glaura, Glaura, não respondes? E te esconde nessas brenhas? Duas penhas meu lamento, o tormento sem igual. Silva Varenga. Agora Caldas Barbosa. Não posso negar, não posso. Não posso, por mais que queira, que o meu coração se abrasa de ternura brasileira. Então, aqui são as poesias líricas, né? Agora, vamos lá para a poesia épica. Representada por Basílio da Gama, que assinava como Termindo Cipílio, e Santa Rita Durão, por meio de respectiva, né, Uruguaia e Caramuru. Marca a introdução do indianismo como um tema literário, ganhando o índio o papel de guerreiro e a ação tomada como o personagem. Então aqui, né, tem a capa, né, dessa obra, né, dessa obra de Basílio da Gama. Então, o poema épico em versos brancos que conta a expulsão dos jesuítas da região dos 7 povos das missões. Lembra lá da questão do épico, né? Aí você vai lembrar lá das histórias, né? Que é poema que vai contando uma aventura, né? Então, aqui tenho o Uruguai. Além do Uruguai, temos também o Caramuru, tá? Outro poema épico em estilo camuniano, que fala sobre o descobrimento e a conquista da Bahia pelo português Diogo Alves Correia, o Caramuru. Certinho? Aqui um trechinho, né, para você ver, né, essa questão do Caramuru, que é de Santa Rita Durão, canto 1. De um varão em 1000 casos agitado, que as praias discorrendo do ocidente, descobriu o recôncavo afamado da capital brasílica potente, do filho do trovão denominado, que o peito
domar sob a fera gente. O valor cantarei na diversa sorte, pois só conheço o herói quem nela é forte. Segundo canto aqui. Santo esplendor que do grão-padre manas ao seio intacto de uma virgem bela, se dá enchente de luzes soberanas, tudo dispensa pela mão, mãe donzela. Rompendo as sombras de ilusões humanas, tudo grão caso a pura revela. Faze que em ti comece, em ti conclua esta grande obra, que por fim foi tua. Então aqui, né, a questão, né, do relato, né, do Caramuru, que vai falar, né, da obra aqui, né, da conquista baiana pelos portugueses. Diogo Alves. Agora a poesia satírica. Temos a carta Chilenas, representada pelas cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, que atestam inconformismo dos habitantes da colônia em relação à administração portuguesa e aos agentes. Então, satírica, né, sempre vai fazer uma crítica à questão da denúncia. Então, vamos lá. Ele não se conformava, né, como estava sendo a questão administrada, né, aqui naquele período. Então, nós temos a primeira carta, que se descreve a entrada que fez fanfarrão em Chile. Amigo, Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. Critilo, o teu critilo é quem te chama. Ergue a cabeça da engomada fronha. Acorda, se ouvir queres coisas raras. Que coisa raras tu dirá? Que coisas pode contar que valham tanto quanto vale? Dormir à noite fria em mole cama, quando salta a saraiva nos telhados, e quando o sudoeste e outros ventos movem dos troncos e os frondosos ramos, é doce esse descanso e não te nego. Então, nós temos aqui, né, os três tipos de gênero, né, o épico e o lírico e o satírico. Como falou, a produção foi somente poesia, né, foram somente poemas. Então, aí teve essa divisão, né, lírica, satírica e épica. E a questão dos autores, né? Os autores brasileiros, né? Que fizeram parte do arcadismo, tá certo? Nós temos aqui, falado dos autores brasileiros, né? Que no contexto histórico do Brasil, vamos lá, relembrando dessa questão do arcadismo, né? Que durante o século XVIII, ele vivia em crise da questão da cana-de-açúcar. Porque onde que começou essa exploração da cana-de-açúcar? Acontecia na Bahia, né? A Bahia. Lembra que quando lá no Barroco, né, Gregório de Matos começava a criticar essa questão das pessoas que estavam no comando? Então, aí já no arcadismo, começou a crise da cana-de-açúcar. E a exploração foi para onde? Foi para o minério, né? A exploração do ouro, das pedras preciosas. E aonde que estava o foco? Minas Gerais. Tá certo? E vamos lá, então. Então, aí houve esse deslocamento, né? Lá o centro econômico era a Bahia, né? Econômico. Aí depois passou para onde? A Bahia, Nordeste, e passou para o Sudeste, né?
Minas Gerais. Beleza? Aí, deixa eu ver o que a gente pode falar, né? Aí vamos lá. A prosperidade econômica resultante da riqueza natural da região faz surgir a literatura por meio de um grupo de escritores e o grupo mineiro, tá certo? Este tipo de organização era novidade no nosso país, que até então apresenta casos isolados de manifestações literárias. E começa a existir ainda, né, que muito modesta, né, um público leitor fazendo com o sistema auto-obra público que possa ganhar público. Muitos dos escritores, diga-se de passagem, eram influenciados pelas ideias, né, iluministas, né, que alguns daqui, os pais eram fazendeiros, e sempre mandavam seus filhos estudar fora, e ele chegava aqui com aquelas ideias, né, novas ideias. Beleza? E vamos lá então, conhecendo um pouquinho, né, dos autores brasileiros do arcadismo. Nós temos aqui Cláudio Manuel da Costa, de 1729 a 1789, né, pseudônimo de Glaucete Saturnio. Aí, ó, ele tem traços barrocos, sim, por mais que já tinha acabado essa questão esse movimento literário, não tem, mas sempre vai ficar algo, né, do anterior, vai pegando algumas características, assim, quando aqueles autores, quando aquela fase de transição, vai dizer, será que essa obra é totalmente barroca, será que é totalmente arcadista, será que é totalmente produção do romantismo, mas sempre vai ter um pouquinho de outro movimento literário, tá bom? Por isso que fala certos traços barrocos. Aí nós temos aqui a Obras Poéticas de 1768, que foi o marco inicial do arcadismo no Brasil. Vila Rica é um poema épico. Então, falamos de Cláudio Manuel da Costa. Agora, o outro que está chegando aqui é o Tomás Antônio Gonzaga. Quem foi Tomás Antônio Gonzaga, né? Esse foi inconfidente, nasceu em Portugal, tá certo? Mas veio trabalhar em Vila Rica, que é Ouro Preto. E o que nós temos para falar, né, de Tomás Aquino? Vamos lá, então. Ele nasceu em 1744 e 1810, que assinava como Disseu. Aí você sempre vai lembrar Marília de Disseu, tá certo? Aí ele tem a produção de Cartas Chilenas, né, que é uma poesia satírica. Marília de Disseu é uma poesia lírica. Esta obra apresenta traços românticos como subjetividade e o sentimentalismo. Então, nós estamos falando de Tomás Antônio Gonzaga. É uma curiosidade, né, que ele escreveu a obra lírica, né, Marília de Disseu, em homenagem à sua noiva Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. No entanto, bem no ano que iriam se casar, em 1789, acontece o quê? A inconfidência. E Gonzaga acaba sendo julgado, juntamente com os demais revoltados, exilado para Moçambique. Então, uma curiosidade aí para vocês de Tomás Antônio Gonzaga. Temos aqui também o Basílio da Gama, que é de 1741 a 1795, que ele assinava como Termindo Cipílio. Olha só que nome, né? Epitalâmio às núpcias da senhora Dona Maria Amália, de 1769. O Uruguai, que é de 1769, que é um poema épico, em versos brancos, que conta a expulsão dos jesuítas da região dos 7 povos das Missões. O Uruguai faz menção à literatura e nacionalidade, né?
índio, lindóia e, que mais? Índio, lindóia, heroína. Então, vou ler aqui um trechinho, né, da obra de Basílio da Gama, O Uruguai. Eu só quero, às vezes, quando sai assim rápido, quer falar Uruguai, mas é O Uruguai, amados. Para morrer a mísera lindóia, lá reclinada como que dormia, na branda relva, nas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco de um fúnebre cipreste, que espalhava melancólica sombra, mas de perto descobre que se enrola no seu corpo verde serpente e lhe passeia, e cinge pescoço e braço, e lhe lambre o seio, foge de haver assim, sobressaltados, e param cheios de temor ao longe, e nem se atreve a chamá-la, e teme que desperte assustada, e irrite o monstro, e fuja e apresse no fugir da morte. Então, aí um pouquinho, né, do trecho, né, do nosso Basílio da Gama sobre Uruguai, meu Pai Eterno. Agora, para vocês aqui, nós temos, né, Frei Santa Rita Durão, de 1722 a 1784. Temos aqui Caramuru, de 1781, né, que é o poema épico do descobrimento e a conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Correia. Além desses autores, também tivemos outros autores, né, que é o Silva Varenga e Alvarenga Peixoto. Beleza? Muito bem? Então, amadinho, não esqueça nessa questão das principais características, né, do arcadismo, desse movimento literário. Ele era oposição ao barroco, né? Ele tinha o barroco é uma linguagem mais rebuscada, né? E aqui ele usava o quê? Uma linguagem mais simples. Tem presença de seres mitológicos, né? Por isso que a questão do neoclassicismo, né? Valorização da natureza, bucolismo, estilo de vida simples, tal qual dos pastores, tranquilidade, relacionamentos amoroso, predomínio de lógica, fuga para o campo e carpe diem, que é aproveitar o dia junto à natureza. Isso daqui são as principais características, né, desse movimento literário arcadismo. Então, vamos lá então. Agora, a hora de produzir, né, que é o trabalhando o gênero. Então, nós estudamos aqui o estilo literário, né, o movimento literário, arcadismo. Beleza? Vamos ver o que você vai produzir. Então, você vai fazer um resumo, né, desse período literário arcadismo no Brasil ou neoclassicismo, quando fala lá dessa questão que tem das presenças dos seres mitológicos, dos deuses, né? Você vai pesquisar um poema que pode ser lírico ou satírico, épico, e identificar as principais características predominantes do período estudado. Então, nosso período estudado foi o quê? Arcadismo. Então, o que tem de diferente? Qual é a diferença da produção barroca para o arcadismo? O que nós temos aí? Barroco, subjetividade. Lembra do quadro? Só você olhar aquele quadrinho lá, quadro comparativo, que você vê. Um é subjetivo, outro é objetivo. Não é isso? Outro, o homem está em conflito, o homem já mais equilibrado, tá certo? E aí você analisa o que você vai encontrar no poema que você separou, tá certo? Então, amadinhos, chegando, né, ao final da primeira aula, e daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!